Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e eu moro em um lugar bem parecido a Asteroid City. Arthur, e o governo realmente está clonando pessoas negras no subsolo. Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e o podcast de hoje será cinema. Exatamente. E como deu a perceber pelo título e pelos nossos comentários, a gente vai falar dos nossos filmes favoritos do ano até o momento, né? Infelizmente, a gente ia estar com uma equipe mais completa, mas muito obrigado pelo Bruce e o Sam por terem furado com a gente mais uma vez, né? Os dois estão sempre furando. Então, a gente vai falar dos principais, não dos principais, mas dos filmes que a gente mais gostou desse ano, de 2023, tanto pra cinema quanto pra streaming. Então, a gente vai começar logo depois da vinheta. De sempre, antes de começar o podcast, acessem o Fórum Nerd, onde a gente posta críticas, textos, notícias diários, muito conteúdo legal por lá. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @nerd_fórum no Twitter e Fórum Nerd no Instagram, Facebook e TikTok. A gente tem postado conteúdos legais lá semanais, pelo menos um TikTok por semana. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é o Fórum Nerd. A gente tá postando vários vídeos semanais, inclusive outros programas bem legais que estão fazendo muito sucesso por lá. E caso você esteja ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas pra gente por lá, deixe um comentário, curte, compartilhe também, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ativa o sininho, adicione aos favoritos, deixe um comentário, faz todas essas coisas aí que a gente tem se esforçado muito para produzir conteúdo para essas plataformas. A gente fez vários podcasts semanais falando de alguns lançamentos, então a gente já fez de Guardiões da Galáxia, Oppenheimer, Barbie. O que a gente estabeleceu aqui é que não vamos falar de nenhum filme que já foi comentado antes, podcasts anteriores. Então a gente vai falar de alguns filmes que, obviamente, a gente acabou não fazendo um programa exclusivo para eles, mas que obviamente a gente não conseguiu fazer um programa exclusivo para eles, mas a gente quer comentar aqui. Então cada um vai falar de 3 filmes, começando pelo Arthur. Arthur, fala um dos filmes que você mais gostou desse ano. Um dos filmes que eu mais gostei, né? Tirando esses, tirando outros que os meus amigos aqui também vão falar, que lançou bem recentemente, né? Lançou nas duas últimas semanas pra Netflix, né? Eles clonaram Tyrone. Esse filme, cara, esse filme, ele faz um tempo que a Netflix tá promovendo ele, embora eu achei que ele merecia uma divulgação maior, mas é um filme que eu não tinha dado muita bola, até a semana de estreia, que eu vi muita gente falando bem, e, cara, foi uma grande surpresa mesmo. Eu posso falar que, tipo, eu obviamente não sabia desse filme quando foi anunciado, pelo que eu me lembre, e eu só descobri quando tava passando assim, né, no nosso querido Twitter, né, finado, agora o X, quando eu vi a imagem, né, dos 3 protagonistas do filme, né, o Jamie Foxx, a Teyonah Parris e o John Boyega. Sim. E me chamou a atenção no filme, principalmente os vilões. Passou um tempo, né, sem saber, aí eu descobri que esse filme é lançado, se não me engano, 21 de julho, e foi o mesmo dia que lançou a versão traduzida, né, de Shin Kamen Rider, mas pro Amazon Prime, e foi no mesmo período de tempo que lançou também ali Barbenheimer, então eu vi um amigo meu fazendo uma piadinha, né, que seria outro Double Feature pra ter. Eu acabei não vendo o filme no dia, só que quando eu vi, pô, me surpreendeu demais. É um filme de comédia, de investigação de ficção científica, e por enquanto deve ter sido o filme mais engraçado que eu pude ver no ano, ou um desses, somente na linguagem original. Eu não vi dublado, achei que não valia a pena, peguei logo o legendado e foi uma experiência muito engraçada. Principalmente o personagem do Jamie Foxx, né? O Slick Charles. Tá incrível esse filme. É uma interpretação bem diferente do Jamie Foxx, né? Ele que faz uns filmes mais sérios. Ele faz também comédias, mas esse é um papel bem diferente dele. E esse filme, ele é uma ficção científica, né? Ação, comédia, onde eles descobrem que eles estão clonando as pessoas negras, né? E fazendo uma lavagem cerebral nelas. É um filme bem interessante. Cara, é muito maluco. Eu falei no meu Twitter, parece muito o filme do Jordan Peele. É algo que ele faria, só que sem a veia do terror, né? Esse aqui ele segue mais uma parada mais ficção científica mesmo. Ah, concordo. Você tá ligado que o Jordan Peele fazia comédia, né? Não, sim. Mas é que o Jordan Peele, ele tem feito esses filmes agora dele. Foi pra direção, ele tem focado mais na parte do terror e da comédia. Mas esse aqui, o do Tyrone, ele foca mais. Ele não foca no terror, ele foca mais na ficção científica.
Inclusive, um choque quando o Keith Sutherland aparece do nada, o Jack Bauer. Uma barba, super velho. Fazia tempo que eu não via algo com ele. E num papel bem importante. Mas foi realmente uma boa surpresa. O que também me deixou chocado foi o diretor desse filme, o Joe Taylor, que esse cara, ele escreveu Creed 2 e, veja só, Space Jam 2. Tipo, ele tinha um currículo maravilhoso. E essa é a estreia. E fez um filme desse. E ele estreia como diretor, né? Além de assinar o roteiro. Então. Por isso me deixa mais surpreso ainda. Você tá ligado que Space Jam 2 também teve produção do Ryan Coogler, mas todo mundo sabe que o nome dele só tá nos créditos pra ter aquela participação do Michael B. Jordan. Que é ótimo, é o melhor momento do Space Jam 2. O Ryan Coogler, ele produz também o Judas e o Messias Negro, né? Que é um filmaço de 2021. Isso eu ainda tem que ver. Tô pra ver. Esse, 2 anos depois, ainda tô pra ver isso. esse meu. Aproveita que tem do HBO Max. E o Tyrone é um filme fechadinho, né? Cara, é legal porque você fica o filme inteiro perguntando, mas por que Tyrone? Porque nenhum deles chama Tyrone, né? E aí no final Até do o filme final do filme. eles explicam, é muito maneiro, ele lida muito bem com... É um filme que ele é bem atual, ele fala muito dessas questões de teoria de conspiração, é o que tá bem em voga na nossa sociedade, além da questão racial, é um filme muito inteligente, tem um texto muito ágil, muito bem dirigido também. É uma pena realmente que a Netflix, eles meio que jogaram esse filme pra escanteio e não teve nenhuma divulgação, o que é bizarro. Né? E como o Arthur falou, o filme foi engolido pelo Barbie Oppenheimer, então... Tomara que ele tenha mais chance, não nas premiações, mas quem sabe no futuro as pessoas valorizem mais ele. Pegando os 3 personagens principais elétricos, que são meio que os únicos personagens que importam no filme. Não que tem outros personagens, só que eles são os 3, né? Tem o carinha lá, que é o inimigo do John Boyega, do Fontaine, o Isaac, sim. Isaac, isso. Mas tirando, realmente é mais focado no trio principal mesmo. E são atuações ótimas, principalmente John Boyega, vendo ele... Não que ele não tenha feito esse trabalho, né? Mas vendo ele num filme bom depois da porcaria que fizeram ele passar em Star Wars. Star Wars, E outra coisa, eu acho que o visual meio retrofuturista, ao mesmo tempo ambíguo do filme, que parece que o filme mistura várias eras diferentes, né? O visual do personagem do Jamie Foxx parece algo de um Black Exploitation, exatamente, dos anos 70, mas só com o visual do John Boyega, né, que é o Fontaine, algo mais atual. Aí fico falando de... tem um menino que fica falando de Bob Esponja, só que também a trilha sonora do filme é basicamente feita por músicas de funk, soul e R&B dos anos 70 e 80, então traz essa ambiguidade temporal mesmo, que a gente sabe que o filme se passa assim nos tempos mais atuais, principalmente vendo mais o final do filme, a parte mais final. Sim. Isso é uma das coisas que mais chama atenção no começo, porque ele não estabelece o período do filme, e eu acho que isso casa mais ainda com a temática do filme. Dessa questão os personagens estão perdidos, né? E é até legal porque você não sabe quem é um clone e quem não é. É bem legal. É um filme que eu acho que ele é muito bem pensado e bem dirigido, o texto é muito afiado, design de produção, a recriação de época, os carros que eles usam também, o carro do John Boyega é um carro meio dos anos 90, então ele brinca muito bem com isso. Eles clonaram Tyrone, né, que foi a tradução original, tá na Netflix, assistam, que é excelente. E Parse, qual o filme que você vai falar? Assim, o primeiro filme que eu queria trazer foi um filme de super-heróis que saiu esse ano e que eu acho que ele merecia ter tido seu próprio podcast, que é o Homem-Aranha Através do Aranhaverso, a sequência do filme animado de 2018, muito bom, que na minha opinião consegue ser até melhor ainda. Não sei, eu gosto muito do primeiro, eu acho que o primeiro ainda é melhor que esse aí. Não, mas assim, que é o seguinte, todo podcast que eu participo, você sempre fala que eu tenho que mencionar a DC, que eu sou fanboy da DC, mas assim... Comigo, com esse mundo de super-heróis, eu vivo implicando com a Marvel também, mas eu confesso que genuinamente eu gosto do Homem-Aranha, eu meio que fico mais investido nos projetos do Homem-Aranha do que as outras coisas da Marvel. Tipo, por exemplo, eu gosto do filme do Aranha-Verso, eu gosto das outras mídias do personagem, eu gosto do jogo pra PlayStation. Então, tipo, eu acho que eu posso dizer que eu gosto do Homem-Aranha também, sabe? Daí, eu também comecei a gostar muito do personagem do Miles Morales, não só por causa do primeiro filme, como também por causa do jogo de PlayStation 5, que são 2 mídias que eu acho que ajudaram a alavancar a popularidade do personagem para os dias atuais. E a participação dele no desenho do Homem-Aranha. No Homem-Aranha. Não, naquele lá.
Não, aquele lá era péssimo, aquele todo mundo tava ruim, até o Miles, inclusive. E você tem que se esforçar pra deixar o Miles ruim, porque ele é um ótimo personagem, Inclusive, viu? é nesse que o Donald Glover dubla o Miles Morales? É nesse desenho? Não, aquele é no Ultimate Homem-Aranha, o que você tanto Ah, tá, gosta. sim. Desenho injustiçado da Homem-Aranha. É... Não, mas assim, a gente ia gravar o Homem-Aranha no Aranha-Verso, aí agora como é que é? Eu sempre confundo, é porque é o Beyond, é o próximo, né, do Homem-Aranha. É o Across. Esse é o Across. Beyond é o Isso. terceiro. Esse é o Across. É, o que é uma pena, porque, tipo, porque agora esse filme foi. Porque agora o Beyond to the Spider-Verse é um dos poucos filmes de super-heróis que eu realmente tô muito hypado pra assistir, junto com o Superman Legacy. E agora ele foi adiado, a gente não sabe quando ele vai sair. Teve toda aquelas histórias do Phil Lord e do Chris Miller em relação aos animadores que não estavam sendo muito bem tratados no ambiente de trabalho. Sim. Também pra trazer um filme desse incrível, os caras. Esse filme ele ia sair ano passado, né? Se não me engano, ele foi adiado pra esse ano. Pro comecinho do ano, ele foi adiado mais pra metade. Por conta disso, né? Porque mesmo tendo uma diferença do que de 4, 5 anos do lançamento do primeiro filme, cara, pra você entregar uma parada tão incrível dessas nesse pouco espaço de tempo, realmente não é chocante ver infelizmente, essas histórias do abuso com os animadores, né? E a gente ia fazer um podcast do Aranhaverso, pra variar, deu tudo errado, um monte de conflitos, enfim, acabou não rolando, passando muito tempo. Mas, cara, é um filmão, eu fui ver no cinema, tive que ir pra São Paulo assistir o filme, porque aqui só tinha a sessão dublada, eu queria ver legendado. E o filme agora chegou há pouco tempo no digital, então dá pra assistir de boa em qualquer lugar. Como eu disse, eu revi ele, eu ainda prefiro o anterior, eu acho que o anterior ele tem mais emoção, mas esse segundo aqui ele é muito mais épico e ele aumenta muito a escala, assim, muito mesmo, dessa história. E eles também ousam mais do que esse filme, sabe? Eu acho que toda a parte do universo da Gwen é visualmente lindo, como eles focam bastante mais nos outros personagens, né? Inicialmente eu não era muito fã de como eles estavam tratando o Miguel O'Hara, hoje eu já acho uma releitura interessante do personagem, o elenco de voz é incrível, assim, realmente é um dos melhores filmes do ano e assim, dependendo de como sair o terceiro, vai ser, de fato, talvez uma das melhores trilogias da história do cinema. Não, eu até ouso dizer que talvez esse seja o Império Contra-Ataca dessa geração, pelo menos pros filmes animados. Não, mas sabe o que também é legal? Tipo, eu gostei do primeiro filme de 2018, mas esse aí eu acho que eu amei, tipo, de verdade. Porque, tipo, aí, como você falou, o universo da Gwen Stacy é muito bonito, a gente tem mais profundidade da personagem dela, a gente tem como ver mais do Miles agindo como Homem-Aranha, ver como é o cotidiano, ver como tem sido desde que ele assumiu como posto do Homem-Aranha. E também é legal que cada universo que ele visita tem um estilo diferente. Também tem lá o vilão, o Mancha, que é muito legal, porque, tipo, eles reconhecem que ele é um vilão torto dos quadrinhos, mas eles ainda conseguem levar ele para um desenvolvimento de personagem que acaba transformando ele numa ameaça real pro próximo filme. O que isso é muito legal. Não só pro próximo também... filme, pra esse filme, cara, pra esse filme mesmo. Inclusive, eu lembro que quando a gente fez a notícia, acho que em 2020, 2021, quase nenhum site cobriu, mas a gente cobriu tudo esse filme, que o Mancha ia ser o vilão do filme. Eu lembro que eu virei e falei assim, cara, com Mancha, tipo, legal, mas esse vai ser o vilão principal do filme, não faz o menor sentido. Aí os caras... Eu me lembro porque eu... Não, eu me lembro que você perguntou como era o nome do personagem em inglês, você não sabia. Não, em português, né? Em português, esse cara... The Spot. Mancha, você viu que era The Spot, mas era o Mancha. Ele tá parecido nos anos 90, né, na série do Homem-Aranha. E aqui é dublado pelo Jason Schwartz, né, o carinha lá o vilão do Scott Pilgrim, né, um ator excelente, que a gente vai comentar mais dele depois. Mas é um ator que eu gosto muito. E como o Parts falou, nesse filme mesmo, eu já acho que eles transformam o Mancha de uma piada pra um vilão mega ameaçador. E eles fazem isso muito bem mesmo. Sim. E tudo bem, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal já repetiu diversas e diversas vezes, até na época que saiu o primeiro Aranhaverso, mas o estilo de animação dele, ele é muito bonito, porque tipo, eles sabem muito bem replicar o estilo de quadrinhos de um jeito audiovisual que fica, assim, impecável. Outra coisa que eu também queria mencionar é a respeito do multiverso, porque, para quem não sabe, saiu um vídeo no nosso canal onde eu falo um pouco sobre a saturação de filmes de super-heróis, e eu acredito que o excesso do uso de multiverso tem contribuído nisso, mas é mais por causa que, por exemplo, no Homem-Aranha,
no Homem-Aranha 3 do Tom Holland ou no The Flash, eu acho que eles dependeram muito de fanservice e nostalgia para tentar chamar a atenção do público. Mas a Aranhaverso, por outro lado, eu acho que eles realmente conseguem tirar proveito do que é realmente legal sobre o multiverso, porque tudo bem, tem lá uns fanservice de outros filmes, de outros videogames, mas eles realmente tiram proveito das outras versões do Homem-Aranha que existem através do multiverso, do que você realmente pode fazer de criativo com isso. Porque, por exemplo, você tem lá a Spider-Gwen, você tem lá o Robbie Brown, o Spider-Punk, o Homem-Aranha de 2099, a Mulher-Aranha, a Jessica Drew, você tem lá até mesmo uma participação especial daquela Mulher-Aranha cadeirante que surgiu recentemente nos quadrinhos, o que é muito legal, inclusive. Cara, é curioso você falar isso, porque o filme, ele meio que, não que ele foi vendido, mas tinha muito, as pessoas só se importam com isso, que todo mundo tem que falar que, porque vai ter o Homem-Aranha do videogame, lá do PlayStation 4, vai ter o Homem-Aranha do Espetacular Homem-Aranha, que todo mundo queria ver, e tem, mas é tipo, só tipo, é mais um fanservicezinho de 1 segundo, né? Mas é isso que eu acho que o Homem-Aranha, que esse filme consegue fazer muito bem, é que eu acho que ele consegue ser uma celebração do Homem-Aranha através das mídias, até melhor que o No Way Home. Mas eu confesso que quando assisti o filme no cinema, eu revirei meus olhos quando o pessoal da minha sala aplaudiu pro holograma do Andrew Garfield. Isso é muito mesmo. Alguém aplaudindo. Principalmente depois de ver No Way Home, né? Consegue ser uma melhor porque, tipo, No Way Home é só uma celebração do Homem-Aranha Live Action. Esse aqui consegue abrange muito mais outras coisas, né? Porque até naquelas cenas que a gente tá vendo sobre o Miguel explicando sobre toda a teia dos aranhas, aparecem momentos dos quadrinhos, aparece, né? Isso, o Andrew Garfield, a gente também tem aparecendo uma versão 3D do Espetacular Homem-Aranha, então obviamente vai conseguir abranger bem mais e consegue homenagear bem mais o que principalmente essa coisa dos eventos canônicos, consegue ter uma homenagem mais branda a todo o universo do Homem-Aranha. E tem também como o Parça falou, os Homem-Aranha diferentes. Tem o Homem-Aranha indiano, o Homem-Aranha punk, né? Tem as versões mega diferentes do Homem-Aranha que tem nos quadrinhos. Até umas versões que eu acho que não existem, mas são muito legais, tipo o Homem-Aranha gato, o Homem-Aranha dinossauro, o Homem-Aranha do faroeste. Pô, cara, eu veria facilmente... Não, o Homem-Aranha faroeste existe. O Homem-Aranha gato também existe, mas não do jeito que você pensa. Tem o... não, sim. Tem eu lembro do jogo, mas tem o Homem-Aranha também, o lobisomem, cara, é muito legal. Também temos o Oscar Isaac colecionando personagens da Marvel, mas eu acho que esse é o primeiro que é realmente bom. Que é realmente numa produção da Marvel muito boa, que faz o Miguel O'Hara. Tem a Issa Rae, né, que tava no Barbie. Ela é a Mulher-Aranha, a Jessica Drew, que é uma... Eles adaptaram a fase do Dan Slott, onde ela tava grávida. É bem legal essa fase, inclusive. Eu pensei que o pessoal não gostasse dessa fase. Não, é uma fase que é bem legal. Pelo menos eu acho bem legal. Eu li bem pouquinho dela. Viu, é um personagem meio... Mas eu acho que eu nem precisava ser ela, podia ser alguém do núcleo do Homem-Aranha. Eu realmente não... Pode ser uma opinião polêmica, eu não gosto muito quando a Jessica Drew é enfiada nesse meio do Homem-Aranha só porque ela tem o nome Spider no nome, mas... É porque ela é mais relacionada, tipo, a Jessica Jones, né? Esses outros personagens. Personagem da SHIELD, assim. Esses outros personagens, só que, tipo... Podiam ter usado outro personagem como... a Madame Teia. Vai ter no filme da não, aí já tá... Não, a Madame seria bem legal se a Madame Teia aparecesse em Beyond the Spider-Verse, mas não vamos ficar falando sobre isso agora. Né? E pior que Madame Teia faria sentido estar nesse filme, já que tem uma organização de Homem-Aranha que ficam protegendo o multiverso. É que a Madame Teia é uma personagem inútil que foi criada nos anos 80 e 90, né? Cara, eu inclusive li essa história de origem dela, que a Panini tá publicando, e cara, é muito foda-se, e eu queria imaginar o executivo da Sony que olhou isso e pensou, vamos fazer um filme da Madame Teia. Porra, tá de sacanagem, né? Mas assim, é o tipo de lugar que ela tinha que aparecer no Aranhaverso. Mas realmente, tipo, eu também gosto muito como eles brincam com aquela parte que tem os vilões presos, né? Tem um mistério que parece que veio do Tom e Jerry, né? Tipo, tem um mistério que é uma mulher, aparece o Donald Glover como gatuno em live action, que é bem legal. Mano, tem uma Dr. Octopus meio pirata que tem literalmente negócio de octopus, né? Como tem um rinoceronte, que é tipo o rino. Eu não tinha percebido isso naquela série que aparece o Homem-Aranha da Insomniac. Tem o Duende Verde do primeiro jogo do Homem-Aranha, que era uma Atari. Só um quadradinho verde, né?
Não, eu não sei se é verdade, mas parece que no Brasil o Homem-Aranha da Insônia, que nos créditos eles traduziram como Homem-Aranha com Insônia. Sim, isso rolou. Não, mas sabe o que também é legal? Também, esse conceito de evento canônico, que tem um monte de eventos que definiram toda a trajetória da jornada do Homem-Aranha, tipo a morte do Tio Ben, a morte do pai da Gwen Stacy, aquele breve período onde ele desistiu de ser Homem-Aranha pra voltar. E tipo, isso é um negócio bem legal que se aplica a vários outros super-heróis, como Batman, Superman e por aí vai. Não, e assim, tem a parada mais irônica do mundo, que no final, quem fez o multiverso certo foi a Sony. E até arrumou as cagadas da Marvel, porque eles têm lá o negócio do Loki. Eles meio que organizam tudo certinho pra, tipo, deixar as coisas plausíveis, né? Não, até hoje eu acho que o MCU ele não soube explicar muito bem multiverso. Tipo, o jeito como eles explicam viagem no tempo em Ultimato não faz o menor sentido. Não, sentido. Mas não, tecnicamente nada faz sentido porque é um conceito fictício, isso não existe na vida real. Não, daí uma coisa que eu achei engraçado foi quando, por exemplo, a Sony quis colocar o Michael Keaton no pós-créditos de Morbius, daí o Kevin Feige veio com uma desculpa. Ah, mas se um personagem de outro universo ficar muito tempo em outro universo, esse outro universo vai ser destruído. Não, e tem o Venom, né? O Venom que apareceu e sumiu no No Way Home. É realmente complicado. Pra encerrar a parte do Homem-Aranha, falando do final, eu gosto muito da revelação que tem o Miles Morales lá do outro universo. E eu não tinha percebido, mas é outro dublador, não é o... Não. Não é o moleque lá que dubla o Miles Morales. É aquele garoto, né, o cara mais velho, que fez aquela série Olhos que Condenam. É o Jamel Camil, acho que é o nome dele. Porra, ele é muito foda. Acho que eu sei. E ele dubla o Miles alternativo nessa cena. Né, e vai dublar no próximo filme. Faz sentido, porque o primeiro filme você tinha um Peter Parker dublado pelo Chris Pine e também o outro principal que era... Qual é mesmo o nome do dublador do Peter Parker? Do Peter B. Parker mesmo? Jake Holston. Johnson. Jake Johnson, é o Jake Johnson. Então se bem que assim, se bem que o tio Aaron é o Mahershala Ali dublando ele, né? Ainda. Mas não pode Sim. perder o Mahershala Ali, né? Principalmente que o tio Aaron não precisa trazer outro dublador, né? Ele morreu no primeiro, então não vai ficar muita... Porque vai ter mais uma diferença maior. Você tem que entender que vai ter uma diferença maior quando a gente for o outro filme, né? Já que são dois personagens diferentes, mas só que o tio Aaron vai ficar um pouquinho mais parecido como era a versão original dele. Então acho que faz sentido. Sim, Mas sim. o Mahershala Ali, ele tem que fazer algum filme de super-herói que vai pra frente, né? Ele deixou... Ele recusou o papel de ser o Gordon no The Batman, né? Pra fazer o Blade não saiu nunca, então... Coitado, ele tem que dar uma dentro. E também é legal que o Miles desse universo novo aí, ele tem um sotaque mais latino, né? Porque como ele cresceu sem o pai, né? O pai dele morreu faz muito tempo, ele cresceu mais com a mãe, e a mãe, ela é latina, né? Então faz sentido. Cara, são os pequenos detalhes que fazem esse filme ser incrível. E o próximo vai demorar muito, né? Sabe-se lá quando vai ser lançado. Mas tá aí o Homem-Aranha através do Aranhaverso? É esse o nome? Exatamente. Isso. Baita filme, muito bom, realmente merece todo o prestígio que tá ganhando. Vai ser o filme que vai ganhar o Oscar, né? Não tem competidor. Tipo, na verdade tem um competidor, que é o último filme do Hayao Miyazaki, mas a gente sabe que não vai ganhar, porque a galera não vê filme que não é americano, filme de animação no Oscar, então já vai ser o filme que vai ganhar o Oscar e é realmente incrível. São só exaltar outros dubladores que a gente não falou, né? Que a gente falou de Jason Schwartzman, o Jack Johnson, mas só que, tipo, o time do Aranhaverso é outro nível, é um time de peso mesmo. A gente tem pessoal, tipo, a Hayley Steinfeld, né? O Shamik Moore, que é o que faz o Miles Morales, que vocês esqueceram o nome. O Brian Tyree Henry, que faz o Jeff Morales, que eu gosto muito dele em Atlanta. Também com o X. Cara, eu sempre o Donald Glover, isso, eu sempre lembro dele. O Daniel Kalu e o Dopinder dos filmes do Deadpool. Eu também faz o Pavito Prabaca, que é o tem Homem-Aranha. Tem aquela atriz, Amanda alguma coisa, ela fez aquele filme O Ódio que Você Semeia, e ela vai ser a protagonista da The Acolyte, a série de Star Wars. Ela fez a Margot Cass. Ela dubla aquela Mulher-Aranha que é tipo meio tecnológica. Spider-Bite. Isso.
Aí, Homem-Aranha através do Aranhaverso, baita filme. Eu vou falar o filme que eu escolhi. Começar pelo de baixo, que nem eles fizeram. Talk to Me, Fale Comigo. É um filme que ainda não estreou nos cinemas, então eu não vou dar muito spoiler, não vou comentar muito por cima. A gente teve a oportunidade de ir à cabine de imprensa do filme. Muito obrigado, Diamond. O filme estreia agora no dia 17 de agosto. É um filme de terror dirigido por uma dupla de youtubers que agora estão fazendo uma transição pro cinema. É o do canal Haka Haka. É um filme de terror que fez muito sucesso no Festival de Sundance esse ano. E por conta disso, a A24 comprou a distribuição do filme para os Estados Unidos e alguns outros mercados. Aqui o filme vem pela Diamond e já vai virar uma franquia, né? O filme fez muito sucesso de bilheteria e de público. Já tem uma sequência confirmada com o retorno dos diretores e um prequel já foi filmado e deve ser lançado, acho que talvez esse ano, no próximo ano, enfim. Nossa, esse negócio de ser 2 youtubers que viraram diretores é impressionante, mas assim, eu confesso que quando eu fui assistir Barbie e depois Oppenheimer nos cinemas, eu vi o trailer desse filme e confesso que, assim, não faz muito meu estilo de filme, sabe? Não, sim, é filme de terror, terror mesmo, né? E você falou que não faz sentido, você achou né, engraçado o youtuber virar diretor? Porra, você gosta do Shazam, o diretor do Shazam era youtuber também, né? Ele fazia, né, os curtas. Esses dois, eles faziam curtas também. Eles fizeram tem um personagem muito famoso dele que é um palhaço do McDonald's. Só que meio que, tipo, violento, assim. Mas esse aí é o primeiro filme deles, né? Sim, a estreia dele com os diretores. Então é por isso que eu tô mais impressionado, sabe? Não, sim. Não, e o terror parece que é um ambiente de conforto pra essa galera fazer estrear como diretores. E eles mandam muito bem. Assim, é um filme muito bem dirigido. Inclusive, é legal porque na sessão que eu fui, antes passaram 2 trailers, né, de filmes que vão estrear. E um desses filmes era um filme de terror, whatever, assim, estrelado pelo Asa Butterfield lá, o menino do Sex Education. E, cara, é muito engraçado porque você vê a diferença. É um desses filmes de terror, assim, bosta, tipo, de baixo orçamento, de qualquer jeito. E você vê realmente como um diretor bom faz diferença pra qualquer projeto. Uma coisa que eu gosto de um diretor de filme de terror é que eles sabem trabalhar com um baixo orçamento. Sim. Pelo menos os bons, né? Esse filme custou 4,5 milhões, baixíssimo orçamento, né? Pra padrões de Hollywood. Então, e o filme já tá com mais de. Tá quase chegando nos 30 milhões, então foi um baita sucesso. O que é Talk to Me, ou Fale Comigo? Basicamente existe uma mão, né? Que é uma mão embalsamada que tá nos pôsteres e tudo mais. Que tá como se fosse. Essa mão tá como se fosse dando né, pra você apertar ela. E essa mão, você. Assim, como se fosse dar a mão pra ela. Você segura nela e fala, talk to me, fale comigo. E aparece um espírito, né? Uma pessoa morta na sua frente. E você pode, tipo, meio que falar com ela. E os jovens, os adolescentes estão usando essa mão em festas pra fazer os espíritos entrarem nos corpos deles. Eles ficam meio doidões, né? O espírito começa a falar com as pessoas e tudo mais. E aí eles deixam por mais ou menos uns 90 segundos. Tiram a mão e a pessoa volta ao normal, né? E eles estão fazendo vídeo pro TikTok, zoando, né? Porque as pessoas que voltam falam que fica uma sensação ótima. E é coisa de jovem fazendo besteira. Até que começa a dar errado, né? A gente segue esse grupo que tem a menina que perdeu a mãe e tudo mais. E assim, o filme vai se desenvolvendo dessa forma. Essa garota que ela perdeu a mãe morreu de uma maneira muito bizarra, assim, muito, muito forte. Recentemente ela vive com o pai é uma pessoa que não superou muito ainda a perda da esposa, e ela tem uma amizade muito grande com a família da amiga dela, né? Ela praticamente dorme na casa, né, dessa família, enfim, ela tem uma amizade com todo mundo. E aí numa dessas festas ela experimenta isso, gosta, e eles começam a ir mais festas com essa mão, até que obviamente dá merda. Eu não vou falar, entregar nada, mas o filme ele começa a... Ele tem uma vibe, o Sam, né, o que participa aqui com a gente do podcast, ele até falou que é muito diferente da vibe dos filmes da A24, porque a A24 eles sempre vendem um terror mais sofisticado, uma parada assim. E esse filme não, esse filme ele é mais um terror mais convencional. Ele, inclusive, eu comentei na minha crítica pro site, um dos defeitos dele é que ele se apoia muito no jumpscare, que é uma tática que me incomoda um pouco. Ele usar jumpscare não é um problema. O problema é você usar muito, mas ele é um filme realmente muito bem dirigido, muito bem conduzido, o elenco é ótimo, ele é assustador, e como eu digo, ele tem um potencial realmente muito grande pra franquia,
E que bom que eles vão explorar. Eu acho que dá pra você fazer vários ainda filmes interessantes com esse recurso da mão. Eles dão meio que uma explicada mais ou menos do o que é essa mão no filme, mas não dá uma resposta definitiva. E o final do filme, ele dá uma decaída em alguns pontos, mas o final eu gostei muito. É um baita filme de terror, é o meu filme de terror favorito do ano, junto com... Fica um pouquinho acima do Evil Dead, que a gente comentou aqui no podcast. Tem aqui no feed, é só vocês procurarem, ou no canal do YouTube. É o meu terror favorito do ano. Esses diretores, eles estão confirmados, não só pra sequência, mas eles vão fazer o live action do Street Fighter, né? Nossa, sério? Sério. Vai ter live action de Street Fighter? Caraca. Assim, se vocês lessem o site Fórum Nerd, vocês saberiam disso. Que eu algumas coisas passam. Charlie, desculpa, mas você sabe que eu não dou a mínima pra Street Fighter, eu sou fã de Mortal Kombat. Imagina. Não, mas eu gosto de Street Fighter, porque eu realmente não sabia que ia ter um live action no Street Fighter, e agora, eu não vi aquele do Mortal Kombat que teve. Sim, parecia interessante. Mais ou menos. Eles vão fazer pela Legendary, que tá produzindo esse filme junto com a Sony, e eles vão dirigir o live action de Street Fighter. Então, assim, não tem interesse nesse live action, pode ser bom, né, são bons diretores, então eu tô curioso pra ver tudo que eles forem fazer. Não tem interesse. Esse filme a gente não pode falar muito exatamente porque a gente não viu. Esse eu quero ver quando exatamente chegar no cinema. Eu acho que um dos outros filmes do Charlie também, que ele vai comentar, também chegou muito recentemente, né? Chegou essa semana que a gente tá gravando o podcast, né? Sim, aqui no Brasil, então não deu tempo de ver, que é o Asteroid City do Wes Anderson. Sim. Parece muito bom também. Passa agora pra sua recomendação. Sua segunda recomendação. Uma recomendação que eu vi um bocado de gente comentando, mas infelizmente eu acho que não foi tão como esperado, principalmente a bilheteria, foi Dungeons & Dragons. Honra entre Rebeldes, né? O título em português é meio estranho. Nossa, eu jurava que esse filme não ia ser bom baseado nos trailers, mas aí as críticas foram positivas, eu até fiquei surpreso. Mas mesmo assim, o filme ele não foi muito bem de bilheteria e parece que a Paramount não tá indo muito bem esse ano, né? O Missão Impossível tá sendo um flop também. Assim, eu não sei porque vocês acharam que esse filme ia ser ruim, o trailer é mó legal, e os diretores são ótimos. Os diretores, eles fizeram aquele A Noite do Jogo, é um baita filmão de comédia. Eles também fizeram Férias Frustradas com Ed Helms. Depende, tem gente que fala que esse filme é bom, eu nunca vi. Não posso falar. Mas... Tá, mas... Não, foi divertido, eu lembro de ter visto... Nossa, tem o Chris Hemsworth fazendo piada de pinto nesse filme. Ele tá nesse filme, no... Eles escreveram o Homem-Aranha o Homecoming, né? Nossa, grande... Esse não é um busto, não, cara. Não, pô. Esse é o melhor do Tom Holland. E é um filme ok, tá ligado? Mas tão bom assim. Não, o problema dele é que é uma péssima caracterização do Homem-Aranha, mas é uma coisa que já vem do MCU, uma bagagem que eles pegaram. Porque, assim, o filme em si é bacaninha, tá ligado? O que foge realmente é a cena de ação bosta e a caracterização, mas o roteiro é bom, pô. E no Dungeons & Dragons também, eles mandam muito bem. Vamos voltar ao Dungeons & Dragons. Na verdade, eu dei bola pro filme, eu gostei quando... o primeiro trailer, o pessoal tacando pau, dizendo que esse negócio genérico, não sei o que, mas eu achei divertidinho a vibe de Dungeons & Dragons mesmo, de jogar D&D, e foi o que se concretizou, principalmente, pô, a cena inicial é muito boa. Sim. Na prisão, né? Toda a parte, não é a cena, né? Toda a parte inicial deles estão na prisão, né? Do personagem do... Chris Pine. Caraca, do Chris Pine, por sempre esqueci o nome dele. Do Chris Pine, contando a história triste dele pra ele tentar ser mandado pra prisão, mandado, né, fora da prisão, né, mandado embora, ele queria ir embora da prisão. Aí foi a história gigante de vida dele, mas o plano dele era pegar um dos caras que estava lá como jurado, né, como o pessoal do juiz, assim, da prisão, que ele tinha asas, né, ele era um bicho com asas, e pular ele pela janela. E o mais engraçado é que, tipo, ele contando a história triste dele, eles são soltos, só que ele não esperou o veredito, e então ele cometeu outro crime. Não, é só muito engraçado. É muito boa, e o humor desse filme no geral é muito bom. O elenco é bem legal.
é muito divertido. Assim, eu esperava que ele fosse legal, mas eu realmente esperava que ele fosse tão divertido assim. Não é um filmão, mas é muito divertido. E até faz você pensar, tipo, porra, como é que esse filme fracassou, né? É que a gente vê às vezes que pra um filme fazer sucesso, ele não precisa ser bom, né? Ele às vezes precisa muito do marketing pra vender ele. Muito melhor que, tipo, Eles Mario, por estão exemplo. Não, mas pelo amor de Deus, né? Mario, independente do filme ser bom ou ruim, você não pode simplesmente competir com Mario. Então, Mas é melhor que não, Mario. muito melhor, mas é que foi tipo, menção, né? Porque você o dizer Mario é um que. filme pra família, né? É tipo, você dizer que é tipo você dizer que Detetive Pikachu ia fazer mais que Vingadores Ultimato. É. Mas o Dungeons Dragons, eles deixam meio que uma porta aberta pra uma sequência e tudo mais. Não deve acontecer. Vai ter a série, supostamente pro Paramount Plus, mas essa série eu não espero nada porque ela tá sendo feita pelo diretor do Alerta Vermelho. Aquele filme horrível da Netflix com o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. Exatamente. Então é uma pena, mas o Dungeons Dragons é muito legal. Tipo, eu acho que ele representa muito bem a parte mitológica, as criaturas, tal. O CGI é bom, né? O elenco é ótimo. Tem a participação duas participações nesse filme. Uma é a do Bradley Cooper, como um anão lá. É qualquer ex-marido da Gina. Pô, eu esqueci o nome Michelle dela. Rodrigues, a gente sempre confunde, né? Da Michelle Rodrigues. E tem o Tem as crianças da isso, Caverna do só as Dragão. pessoas do Brasil se importam com isso. Porque ninguém nos Estados Unidos viu o Dungeons and Dragons, o desenho original, né? Mas é muito bacana. É uma boa referência. Não, você acha que as pessoas se importam com o desenho do Caverna do Dragão? Não, mas é uma boa Eu acho que eu acho que o pessoal nem sequer sabe que Caverna do Dragão é um desenho de Dungeons and Dragons. Não, no Brasil as pessoas se importam com o Caverna do Dragão. É, tipo, marcou a infância de muita gente. Mas nos Estados Unidos não, né? Não, mas eu quis dizer que eles não sabem porque o nome do desenho do Brasil não era Torres de Dragões, era Caverna do Dragão. Por isso que o pessoal não associa. Sim. Né? E tem eles aparecem rapidinho. E é tipo meio que só um easter egg mesmo. Tem também aquele ator. Acho que a cena mais aleatória do filme é aquele ator do Bridgerton, o Jean-Pierre alguma coisa, que ele é o cara que tem a espada. E assim, tipo, tem a sequência de ação muito foda do Dragão Gordo. E eu aprecio muito eles terem feito o Dragão Gordo, que é muito divertido e diferente do que a gente costuma ver nesses filmes. Mas eu acho que, tipo, as únicas coisas que eu realmente não gostei foram o personagem dele que some do nada e a vilã do filme, que eu achei uma vilã muito genérica. Assim, aquela... O visual dela é genérico por si só. Tipo, o plano é legal, aquele negócio da fumaça vermelha. Uhum. É muito bom visualmente também, só que o visual, né, é um sítio com desconto, né? Vamos falar assim. Sim. Eu só espero que algum dia eu possa assistir esse filme, porque, tipo, ele realmente parece bem legal. Você não viu, cara? Eu tá falando, achei que eu tinha visto. Não, tipo, se eu tivesse visto, eu teria muito mais o que falar. Eu acho que a minha pai. cena favorita chega a ser a cena do cemitério, porque é só muito boa. Eu gosto muito também da cena da perseguição lá, que a menina vai virando os bichos e fugindo. Sim. Essa cena é muito boa, que é o plano de sequência. Eu acho que essa cena eu cheguei a ver no YouTube. Parze, o James Gunn aparece nesse filme. Vai pra merda. Então agora você está obrigado a assistir, ainda hoje. Já que tá tão engraçadinho aí, fala o seu segundo filme, pra eu passar raiva. Eu? É. Tudo bem. Meu segundo filme não é exatamente um dos meus favoritos, mas ainda foi um filme que eu cheguei a ver no cinema e eu gostei bastante, que foi o John Wick 4. O primeiro John Wick que eu já vi na vida, inclusive. Eu achei que você ia puxar outro filme. Qual? Achei que você ia puxar o Elementos. Não. Então, Mas você não viu, você só viu o John Wick 1 e esse 4? Não, eu nunca vi o John Wick 1, eu só vi o John Wick 4 mesmo. Tipo, engraçado também, porque a gente tava planejando fazer um podcast da franquia John Wick também, mas acabou não dando certo por causa do problema com as nossas agendas e tudo. Bruce. Mas assim, foi o seguinte, eu tava passeando com meus irmãos no carro, a gente queria, assim, matar um tempo fazendo alguma coisa, e a gente decidiu ir no cinema. E no cinema eu falei, olha, tá passando um novo John Wick, estão dizendo que é muito bom. E tudo bem, a gente foi lá, foi assistir o filme, daí é um filme de ação bem engajante, tipo... O que é engraçado é que, por exemplo, eu acho que John Wick, pelo menos baseado no que eu vi nesse filme, é uma franquia que comete, assim, que executa muito melhor
umas certas coisas de filmes que a gente costuma achar clichê em outros filmes de ação. Porque, por exemplo, eu vi outro filme que eu vi esse ano que eu achei bem ruim. Foi Velozes e Furiosos 10, que é um filme que eu achei ruim porque parece que eles não sabem, que parece que eles não tinham história pra contar e do nada já jogam pra uma cena de ação. Boa parte de John Wick é cena de ação, mas é de uma forma muito mais engajante onde a gente fica acompanhando a história através dela. Pelo menos é essa a impressão que eu tive. E o John Wick, eu acho que esse quarto, ele expande, que assim, desde o segundo eles estão expandindo muito o universo. Esse aqui eles expandem pra caralho. Eles botam uma penca de personagem coadjuvante. E eu acho que é o primeiro John Wick que eu acho, tipo, eu gostei de todos, assim. Claro, eu fiquei com vontade de ver um derivado de cada um deles, até dos que morreram. E assim, tem um elencão gigantesco. E como você falou, as cenas de ação são muito boas. Eu só realmente acho que ele podia cortar uns 10 minutinhos de filme, sabe? Ele podia, tipo, tem umas cenas às vezes que se estendem um pouco demais e podia ter menos, assim. Mas ainda assim... Tipo aquela cena onde ele vai lá matar o pinguim? Não, essa cena essa cena até que é legal, mas o problema é, tipo, naquela cena que ele tá fugindo lá do Japão. Ele tá lutando com os caras lá, e aí, tipo, aí ele mata uns 5 caras, fica mó tempo nessa luta. Aí vem mais uma penca de uns 5 caras e ele continua lutando. Eu fiquei, porra, cara, vamos, agiliza, filho, agiliza. Mas o... Mas- O legal de John Wick é que tem uns nomes que eu não esperava ver. Teve o Hiroyuki Sanada, que fez o Scorpion no live action de Mortal Kombat. mas- Ele tava no mas- Bala do Brad Pitt Qualquer também. filme que precisa de um japonês com uma katana, ele vai estar lá. Mano, ele fez o filme do Zack Snyder lá, dos zumbis. Pô, não é... Mas ele não tinha. Ele só fazia um executivo genérico, vai lá. Ele é arroz Não, de mas festa. perguntinha, o personagem do Donnie Yang já tinha aparecido Não. na franquia antes desse quarto. Que é engraçado, porque, tipo, essa é a segunda vez que eu vejo esse ator no cinema, e nesse ele também interpreta um cego. Tá falando do cara que faz o Kane, né? Que ele fez o maluco do Rogue One, que também é cego. Mas dessa vez ele está num filme bom. E ele é um personagem bom também. Sim, o Kane. Meu pai é muito fã desse ator. Não, ele é muito bom, ele é o Ip Man, né? Ele fez várias coisas. É um cara. O personagem dele é ótimo. Eu até queria um derivado só do Kane, que é um personagem que eu curti muito. Tem o. Cara, tem o Seu Siriguejo tá no filme. O Clancy Brown. Um dos maiores dubladores dos Estados Unidos. Um puta ator. Realmente é muito bom. E assim, esse filme me surpreendeu porque ele é meio que o fim de John Wick, né? Eles vão fazer um quinto, mas. Eles estão expandindo a franquia, vai ter a série do hotel. Do Continental, que vai ter o Mel Gibson. Isso, vai ter o Ballerina, que vai ser o derivado com cana de armas. Confirmaram o John Wick 5, mas assim, esse John Wick acaba com ele morrendo, então não sei muito bem o que eles vão fazer. Medo de saturar então a franquia, né? Porque ninguém quer que. Porque do jeito como o pessoal fala bem de John Wick, eu imagino que ninguém quer que essa franquia se vire um Velozes e Furiosos da vida. Não, eu acho que não vai virar, não. Eles vão fazer um 5, mas eu acho que o 5 deve ser com outros personagens, né? Então legal que também tem o Bill Skarsgård no filme fazendo o vilão. O que vocês acharam dele? Muito bom. Eu gosto exatamente como ele é ameaçador, mas ao mesmo tempo ele é patético. Isso que eu achei legal no personagem. Ele é o Marquês, né? O Marquês. É Vincent. Cara, ele tem. Nossa, a parte na França. É na França, né? No final do filme. Tem a cena não só do GTA, que ele bota a câmera em cima. Que é muito foda. Com aquela shotguns que tá com fogo, mas tem. Cara, quando começa a perseguição, que tem aquela moça narrando, Porra, é muito foda. Isso que eu falo, o John Wick, esse 4, o que faz ele ser um filme incrível é como ele tem uma narrativa, um visual muito foda. O Chad Stahelski, que eu acho que ele eleva não só, tipo, o patamar de John Wick, como ele se eleva como diretor, né? Tudo que esse cara for fazer, eu vou assistir agora. Porque ele não só dirige cenas de ação muito bem, mas ele é um baita diretor. É mesmo. E ele também vai fazer o live action de Ghost of Tsushima, que é um jogo da PlayStation que eu gosto muito. Ele vai. Deve ter o Hiroyuki Sanada, né, no filme. Bota dinheiro na mesa. Ele vai fazer Highlander 2. O reboot de Highlander. Com o Henry Cavill. Pronto. Queria que fosse um ator melhor, mas. Mas sei lá, até o Chris McKay conseguiu trabalhar com o Henry Cavill, então vai ter. Mas sei lá, né? Vai saber. Mas John Wick 4, baita filme. Não teve podcast, infelizmente, mas quem sabe um dia a gente faz a franquia toda. Porque merecem. E Parse, vai assistir o John Wick, que são ótimos. Embora eu acho que esse é o meu John Wick favorito. Outra coisa também, um shout-out pra Rima Sawayama. Sim. Sawayama, que fez a Shimazu Akira no filme, também tava muito bem. Infelizmente só apareceu no primeiro ato, né, na parte Japão. de Osaka, mas
É muito boa a participação dela. Sim, no filme. sim. Acho que o Arthur falou, que eu ia falar de Asteroid City. No filme do Wes Anderson, né, um diretor incrível que eu gosto muito dele. Mas o Wes Anderson, eu acho que ele tá devendo. Só faz um tempinho que ele tá devendo. Ele fez o último filme dele, que é A Crônica Francesa, foi um filme que eu não gostei muito. Que eu achei que eu tava muito hypado, achei o trailer incrível e não me vendeu muito. Eu gostei muito do Ilha de Cachorros, mas também foi um filme que saiu faz um tempinho já. É o filme animado dele. E aqui o Asteroid City é o novo filme dele, que ele fez acho que é com a Universal, se não me engano. Tá agora estreando nos cinemas brasileiros. Asteroid City eles venderam de uma forma, mas eu achei interessante porque, sem dar muitos spoilers, ele é basicamente uma peça. É um grupo de atores lendo um roteiro de uma peça de teatro e de um renomado roteirista e imaginando a peça. Então, tipo, o que a gente está vendo não é necessariamente a história, tipo, é a peça. É bem legal como ele vai e volta pra isso. É um filme do Wes Anderson, então, tipo assim, tem um elenco, cara, gigantesco, cara. Tem o Jesus Schwartz, a Scarlett Johansson, Tom Hanks, a Tilda Swinton, o Bryan Cranston, o Edward Norton, enfim, cara, tem 1000 pessoas, tem até a Margot Robbie, inclusive. Eu fiquei o filme inteiro, cara, cadê a Margot Robbie? Ela não vai aparecer, eu lembro que foi anunciado no elenco. E aí, quando eu vi qual ia ser o papel dela, eu pensei, porra, que merda. Mas ela tem uma cena muito foda, ela tá em uma cena do filme, tem uma cena muito importante e muito... Assim, se não tivesse saído do filme da Barbie, eu diria que é uma das melhores cenas de atuação dela do ano, mas tem a Barbie, que ela tem cenas mais impactantes. Eu confesso que eu não vi esse filme, mas eu fiquei... Mas, tipo, depois de que eu assisti Oppenheimer, eu fiquei com vontade de assistir filmes mais... Asteroid City é um filme que eu já tinha ouvido falar. E ele parecia muito bom, porque, tipo, do que eu vi, ele parecia ter uma fotografia muito bonita. O elenco também parecia bastante chamar a atenção. Mas eu acho que a única coisa que eu cheguei a ver foi um clipe da Scarlett Johansson conversando com um cara que era fotógrafo e ela fica perguntando por que ele ficou tirando assim, uma foto dela. Você nunca viu nenhum filme do Wes Anderson, né? Nossa, o que me entregou? Você devia ver pelo menos as animações dele, que ele fez 2 filmes animados, principalmente o Ilha de Cachorros. Mas Anderson, esse filme basicamente, pra resumir a história dele, você tem esses atores e é a história de um pai que tem 4 filhos, né, 3 menininhas pequenas e o filho meio adolescente. Eles estão indo pra casa do avô, onde ele vai deixar os filhos pro avô cuidar dele, né, criar eles. O carro para de funcionar no meio dessa cidade, que é a cidade de Asteroide, uma cidade onde moram 89 pessoas. E aí acaba que um carro de turista, né, um ônibus com alguns turistas também para, né, onde tem novos personagens nessa cidade. E tudo coincide para um evento envolvendo aliens, que faz com que essas pessoas esse grupo diversificado de personagens tenham que ficar nessa cidade presos por um tempo. Inclusive tem até o Steve Carell no elenco. Ele faz o dono do hotel. Não, cara! Sim, sim. Cara, tem um elenco gigantesco. Cara, é um filme muito maluco. O Pardes falou dessa cena da Scarlett Johansson. Uma coisa dos filmes do Wes Anderson é que as pessoas meio que não têm sentimentos. Como pode dizer? Elas meio que falam como se elas fossem robôs. É uma marca do Wes Anderson em quase todos os filmes dele. Ele usa muito pra fazer humor e dar um desenvolvimento pra esses personagens. Mas o Asteroid City é um filme que eu tá meio animado, é um filme que ele foi meio divisivo nos festivais, as pessoas meio que algumas gostaram, outras não, na estreia nos cinemas, os críticos também ficaram divididos. E cara, eu adorei esse filme, eu amei, é o meu 4º filme favorito do ano, até agora. É um filme que, como o Parto falou, tem uma fotografia linda, tem um visual, assim, assustadora. Eu acho que o Wes Anderson, ele tem esse lance com o visual dele, que todos os filmes dele são pinturas, praticamente. E aqui eu acho que ele caprichou, é um dos filmes mais bonitos da carreira dele. Acho que só perde pro Hotel Budapeste. E, cara, você tem vários núcleos de personagens, todos são interessantes, os dramas deles funcionam muito bem. A parte com as crianças gênios é muito divertida. Tem 1 milhão de personagens, mas todos têm um tempo bom de tela. E ele traz assim, alguns questionamentos. Ele é um pouco mais existencialista, fala um pouco sobre a vida. Eu acho que o Wes Anderson mais maduro. Enfim, é um filme que eu gostei muito. É um dos meus favoritos do Wes Anderson. Acho que só perde pro Moonrise Kingdom e o Hotel Budapeste, que são os meus favoritos dele. Mas é muito bom ver esse diretor que eu gosto muito
de volta fazendo filmes incríveis e, embora não tenha feito muito sucesso, infelizmente, nos cinemas, mas agora me restaurou a minha fé nele e eu quero muito ver o curta que ele vai lançar na Netflix esse ano ainda, com o Benedict Cumberbatch, que parece bem legal também. Ah, não, tá falando do Ham Sugar? É uma adaptação do livro do Roald Dahl, né, que fez o... A Fábrica de Chocolates, né? Isso. Fábrica de Chocolate. Sim, sim, eu tô bem curioso pra esse curta. Eu também, desde que eles anunciaram, tanto o Asteroids, eu me lembro deles, também tava que nem Barra e Oppenheimer, cada semana anunciando uma pessoa diferente pra entrar pro elenco. E eu fiquei bem animado, tanto pra esse do Asteroid City, tanto quanto do Ham Sugar. Esse também vou ver quando lançar. E, né, a Asteroid City, como eu falei, ela lançou essa semana, que a gente tá gravando no sábado, o filme lançou quinta-feira. Então, tipo, pra mim, vou ter que ver na próxima semana, mas eu tô realmente muito animado, principalmente que eu confio na maioria das vezes nas opiniões de Charlinho sobre os filmes. E eu sei que esse vai ser bom, que eu também confio no Wes Anderson. Então, bola pro cinema pra ver isso. Vai chegar agora nos cinemas. E uma coisa, pra finalizar o Asteroid City, uma coisa que eu gosto muito é que o Wes Anderson, ele faz todos os filmes dele, ele faz com a mesma galera, com os amigos dele. Né, que estão nesse filme, né? A Tilda Swinton, o Jeff Goldblum, o cara que fez o Gordon, como é o nome dele? O Jeff Wright, o Jason Schwartz. E nesse filme eu acho que ele fez uma coisa interessante, que ele deu uma mudada, né? Ele colocou o Tom Hanks, tem a Margot Robbie, né? Que são atores que ele nunca trabalhou. O Tom Hanks está substituindo o Bill Murray, né? Que faz os filmes do Wes Anderson, porque o Bill Murray teve umas polêmicas envolvendo a set e tudo mais, então... Ele escalou o Tom Hanks. Muito legal ver o Tom Hanks também nesse tipo de papel. Fazendo um cara mais sério. Mas tem esses diálogos ainda bem Wes Anderson. Então é um baita filme e um dos meus favoritos do ano. Putz, eu acabei de ver aqui. Eu acho que não tem sessão disponível pra esse filme na minha cidade. Isso é um problema geral. Que esses filmes eles não recebem quase nenhum suporte aqui no Brasil. Então, principalmente que esse filme é da Universal, e a Universal, aqui quem distribui é a Warner, então é pior ainda, tipo, até aqui em São Paulo é difícil achar uma sessão. Mas adivinha os filmes que eles estão deixando passar aqui? Tem Mega Tubarão 2 e o filme de terror do Ursinho Pooh. Porra, é sacanagem. Claro que tá passando esses filmes. Tinha que tá, né? Bom, indo pro bloco final agora, com as últimas 3 indicações, com o Arthur. Fala, Arthur, qual a sua última indicação do ano? Esse filme lançou também no mesmo dia que o primeiro que eu comentei, né? E eu também falei naquela hora, né? Que eles colaram o Tyrone, que é Shin Kamen Rider do Hideaki Anno. Isso queria ver. Famoso por trabalhar no Evangelion e na própria série de filmes Shin que ele tá fazendo, né, nos últimos anos. Qual o nome do filme? Ele fez não dirigiu todos eles, mas ele participou na produção Shin Kamen Rider, Parse. 5 moedas? Shin Kamen Rider. Mas ele fez, já essa piada, ele fez o Shin Godzilla, né? Esse eu vi recentemente e é ótimo também. 2016, eu acho. E o Shin Ultraman, eu acho que ele não dirigiu o Shin Ultraman, mas ele participou da produção e do roteiro, eu acho, pela uma pesquisada. Mas o Shin Ultraman que lançou no passado. Sim. Ele escreveu o Shin Ultraman. Quem dirige foi o Shinji Iguchi, que também participou na direção, acho, de Shin Godzilla. Mas Shin Kamen Rider o Kamen Rider, mesmo que não seja... Tem a sua popularidade, né? Por causa do Kamen Rider Black, que lançou, da TV Manchete lá, né? Além de ter a nova versão que lançou na Amazon também, né? Esse último ano, né? O Kamen Rider Black Sun, mas Shin Kamen Rider não é exatamente a franquia mais popular aqui no Brasil, né? Tanto que esse filme, como em outros lugares, demorou a chegar, porque lançou no começo do ano, só chegou agora na Amazon, que tá distribuindo o filme aqui pelo stream, né? O Amazon Prime. Mas Kamen Rider é uma franquia muito famosa no Japão. Deve ser uma das franquias mais influentes, sim, né? De Tokusatsu, principalmente. Que já saiu do Japão. E esse filme era pra ser lançado em 2021, que seria o aniversário de 50 anos da série. Infelizmente, por causa da pandemia, teve que ser atrasado. Mas eu acho que
Valeu um pouco, valeu a pena, né? Mas qual é a história desse filme? Vamos chegar lá. O filme é basicamente uma releitura de algum dos primeiros episódios da série original de Kamen Rider, né? Que é só Kamen Rider, que lançou em 1971, onde nós temos nosso personagem principal, o Takeshi Hongo. Ele basicamente é sequestrado por uma organização dominadora do mundo, que é um pouquinho diferente na série original, é a Shocker, e ele se transforma num ciborgue meio... Louva-a-Deus não, Grilo, né? Tipo um grilo. grilo. É tipo um grilo mesmo, Grasshopper. É porque eu tava vendo, o filme não tem dublado, eu tava lembrando o nome em inglês, né? Grasshopper, ou Bata em japonês. Mas basicamente ele fica com lavagem cerebral, mas só que ele consegue sair dessa lavagem cerebral e acaba combatendo a própria Shocker. Eu acho que é importante ressaltar a diferença, porque mesmo que Shin Kamen Rider seja uma homenagem, assim, que ela reproduza certinho, tipo, quase 1 a 1, vários momentos dos primeiros episódios da série tem diferenças. Tipo, a Shocker no filme, na série original, ela era uma coisa muito mais análoga ao nazismo, bem escancarada. Só que aqui ela é uma empresa que aparentemente, né, diz que quer a paz mundial, só que, né, a paz para quem do jeito deles, né? Do jeito que eles querem a paz. Então, obviamente, os personagens não são bons, né? São vilões, tipo, dá pra ver isso pelo... O primeiro vilão que ele enfrenta, que é o Aranha, né? Que é o Aug de Aranha, que é tipo o próprio Kamen Rider, só que a paz dele é encontrada, vamos dizer assim, na violência. Ele gosta muito de ser violento com os inimigos. E a outra coisa que a violência é uma parte muito importante em Kamen Rider, pelo menos nesse começo, porque tem todo esse dilema, né, que como o Takeshi ele fica mais forte por causa dele se transformar em cyborg, ele acaba meio perdendo a sensibilidade na hora de matar por causa da adrenalina, só que ele começa a ter esse dilema durante o filme sobre matar ou não, mas eu acho que dá até pra dizer que o Takeshi é um personagem muito assim parecido com o personagem de Shonen, sabe? Sim, sim. O Kamen Rider, né, também, querendo ou não, ele é mais pra um público adolescente, né? Mas esse filme não é tanto assim. Não, porque isso é uma releitura, que nem o Godzilla. Mas, isso eu ia perguntar, dá pra alguém, tipo, eu que nunca vi nenhum Tokusatsu, dá pra eu assistir esse Shin Kamen Rider? Até porque, tipo, o filme, ele fala exatamente sobre o primeiro Kamen Rider e aborda, né, os primeiros episódios. Então não tem nada que você não vai entender. Até porque a maioria das séries do Kamen Rider não são conectadas. Você pode ver qualquer uma. Mas, obviamente, tem momentos de homenagem que você tem que ver o negócio antes pra poder entender. Mas aqui não é tão necessário. Tipo, tem umas mudanças interessantes, tipo... tem a personagem da Ruriko Midorikawa que chega até a ser um pouco mais protagonista que o Takeshi na maioria dos momentos. E principalmente a relação dela com a Shocker, que é interessante. E eu acho que ela, no geral, ela acaba sendo uma personagem mais interessante. Porque, tipo, lembra que você falou do Wes Anderson, dos personagens não terem muita emoção muitas vezes, sabe? Sim, eu acho que tem muito nesse filme, só que, tipo, diferente dos filmes do Wes Anderson, eu acho que os personagens não terem muita emoção nesse filme não é exatamente muito trabalhado, então acho que o filme algumas vezes, vamos falar assim, fica um pouco sem alma, principalmente algumas interpretações. Mas um outro personagem que eu não consigo dizer isso, porque eu acho que pra mim ele é o melhor personagem do filme, mesmo ele, vamos falar, ele não tendo muito aprofundamento, é o segundo Rider, né, o Hayato Ishimonji, né, o Kamen Rider Nigel, que ele aparece na metade do filme, como um substituto pro Takeshi, que ele tinha saído do controle mental, só que eles acabam conseguindo liberar ele do controle mental também pra ele ajudar na batalha contra a Shocker. Assim, eu vi muitas pessoas falando desse filme, eu fiquei interessado mais pelo Hideaki Anno, porque eu gosto muito dele. Evangelion é uma das minhas obras favoritas da vida. Mas eu gostei muito do Shin Godzilla que eu assisti. E até de alguns filmes mais antigos do Hideaki Anno em live action mesmo. Eu acho ele um baita diretor. Mas eu, como não sou muito chegado em Tokusatsu, nunca não tive tanto interesse. Mas quem sabe pelo envolvimento dele eu dou uma chance pro filme. Principalmente já que você gostou muito, né, Arthur? Eu acho que o único problema... Não dá pra gente ficar falando porque, tipo, desse tipo de filme assim, eu acho que
como a Star City também, até acho que valeria um podcast pra ir discutindo algumas coisas sobre o filme, né? Esse negócio da Shocker criar a felicidade do mundo, as motivações lá de cada personagem. Só que eu acho que precisaria de um negócio maior, mas a única coisa que eu acho que traz uma decepção pra mim é porque o filme tem muita cena de conversa, mas não é cena interessante. Algumas vezes elas são muito longas e elas são muito expositivas. Parece um filme do Nolan, algumas vezes. O Hideakiano, ele também gosta muito de diálogo expositivo, né? Mas eu acho que algumas vezes acaba não combinando. E eu acho que algumas vezes as interpretações também não trazem negócio pra você, tipo, você querer ver uma cena do filme dos personagens só conversando. Sim, sim. Então fica a dica do Shin Kamen Rider. Tem na Amazon Prime, não é? É o que eu falei, que lançou pela Amazon Prime, mas se você procurar não vai estar como Shin Kamen Rider. Acho que até tá um problema, tem que pesquisar como Shin Masked Rider. Aham. Então tá aí o Shin Kamen Rider. Pesquisa aí na Amazon, só o Hideakiano ou o Shin Masked Rider, como o Arthur falou, que é a indicação dele. E vai lá, Parzi. Fala do Elementos. Não, na verdade, eu até tava pensando em falar sobre elementos, mas aí mas eu acho que eu vou fazer alguma coisa inesperada e tentar falar de um filme um filme muito bom que eu vi na Netflix, que baseado num livro, numa graphic novel que você inclusive leu, mas que eu nunca vi, do N.D. Stevenson, que também fez o reboot da She-Ra da Netflix, que foi o Nimona. Aê, Nimona, pô, que legal que você mandou com Elementos. É que eu não tinha visto Elementos, mas o Nimona eu vi. Li o quadrinho, como você falou, e vi a animação. Tipo, eu nunca li o quadrinho, mas eu já vi outros trabalhos do Stevenson, e assim, eu também achei muito legal. Que o engraçado é que Nimona é um filme que tem uma história muito interessante, porque, primeiro, ele era um filme que ia ser da Blue Sky, o estúdio de animação da Fox, mas só que daí quando a Disney comprou a Fox, eles acabaram fechando a Blue Sky, e no processo eles tinham cancelado o filme, que já estava o quê? Uns 70%, 80%, 85% pronto? Sim, é isso aí. Cancelaram acho que em 2021, e aí a Netflix salvou, né? E ele tinha um roteiro ele tinha um elenco muito bom, tipo, tinha o Riz Ahmed, tinha a Chloe Grace Moretz, e felizmente a Netflix salvou ele. Sim, ainda bem. Inclusive tem até uma mensagem lá no filme, um easter egg, falando Blue Sky Forever, um negocinho. Uma pichação. Então é bem legal. Daí, tipo, é um filme que eu acho que eu acabei me divertindo bastante quando eu assisti, mas eu acho que tem duas coisas que eu acabei. Duas coisas que eu realmente gostei nesse filme foi, assim, o mundo em si, que eu achei muito criativo, a forma como era um ambiente tipo era medieval, mas só que todo tecnológico. Eu fiquei bastante fascinado com aquele universo, com aquele mundo, com aquele reino. E também eu gostei muito do humor do humor do filme. Teve vários momentos onde eu realmente me fez rir bastante. Assim, aí chega uma parte que eu não gosto no filme, porque o filme ele é consideravelmente diferente do quadrinho. Ele pega a base, assim, mas no quadrinho eu lembro que não tem esse lance futurista, é uma parada mais medieval mesmo, o que é bem diferente. E eu prefiro algumas abordagens do quadrinho, mas acho que o filme, em geral, ele transpõe muito bem o Nimona, é um quadrinho que as pessoas amam, eu acho apenas legalzinho e tal, mas é um quadrinho que tem muito potencial, principalmente na parte de comédia, e a parte dramática no fim, que eu acho que nisso eles acertaram muito bem, sabe? É um filme que ele se torna bem emocionante na reta final. E é um filme legal, como a gente nem sempre tem que aceitar tudo que, assim, essas lições conservadoras tentam ensinar pra gente. Também tem uma diversidade legal a respeito da comunidade LGBT. A própria Nimona, eu acho que ela pode ser interpretada como uma personagem neurodivergente, porque ela tá toda hora. Assim, tem hora onde ela se sente mais à vontade no formato de um gorila, tem hora onde ela se sente mais à vontade, sei lá, no formato de um gatinho, de um animal grande, pequeno, e por aí vai. Sim. Foi feito pelo Noelle, né? Que é uma pessoa que fez o She-Ra e aborda muito a diversidade. O Nimona, o quadrinho mesmo, foi bem disruptivo na época por causa disso. Ele tem não só a Nimona, mas tem o casal principal, que, né, como é que é o nome dele? É Baltazar? Pera, eu esqueci o nome dos personagens também, por isso que eu disse o Riz Ahmed. O Riz Ahmed. Porque assim, o Nimona que é basicamente esse reino onde você tem esse cara que... E aí também é muito diferente, porque no quadrinho ele é um vilão, né?
Ele é tipo esse cara que ele é um vilão, assim, um vilão bem conhecido, que faz várias falcatruas. E surge essa garota, a Nimona, que ela é super fã dele e ela quer ser tipo ajudante dele. No filme, ele não é um vilão. Ele é incriminado e ele é um cara que sempre foi odiado porque ele fazia. Porque ele é um cara que vem de um reino diferente, né? Não é isso? Eu acho que era porque ele não era de linhagem real. Isso, e ele é adotado pela rainha e tudo mais. E no quadrinho, não. No quadrinho, ele é um cara que ele, tipo, faz tipo umas prendas no reino. Ele é tipo o Grinch, tá ligado? Tipo, coisas que eram meio inofensivas, mas ainda assim ele era odiado por todo mundo. Ele tinha um ódio contra o reino. Mas aí, tipo, vem a Nimona, e a Nimona, ela é, tipo, quer ser má realmente. E tem essa dinâmica dos dois. No filme é diferente, ele não é um vilão assim, mas mesmo assim, eles adaptam de uma forma que acaba funcionando no filme. E assim, a animação é muito legal, é um filme bem divertido. E é uma pena que ele não fez tanto sucesso na Netflix, mas ainda assim é legal que a gente tenha a adaptação acabou vindo à luz do dia. A dinâmica deles no filme também é muito legal, porque você vai ter cenas assim, bem divertidas, por exemplo, que a Nimona consegue se transformar em outras pessoas no livro também? Não lembro. Eu acho, Não, mas ele acho que não. tem aquela cena engraçada onde eles estão tentando fugir no metrô e daí ela se disfarça do personagem do Rida Med e fica dizendo: olha, eu sou mal, eu odeio todo mundo, mas eu também sou muito seguro. Sim. Eu gosto como a personagem da Nimona é provocadora, sei lá, eu acho que teve alguma coisa que deu um carisma pra ela. O visual dela, o visual também do quadrinho, ele é mais simples e eles adaptam até pra, tipo, trazer uma coisa mais atual. Tipo, o visual do quadrinho dava pra ser, sei lá, tipo um negócio de Hora de Aventura. Sim, com certeza. E assim, os personagens não tinham, tipo, roupas e estilos assim, né? O filme deu essa adaptada. Mas é bem legal, cara. Foi uma boa surpresa. E agora eu vou finalizar com o meu filme favorito do ano, que a gente não comentou. Eu cheguei a escrever uma crítica pro Fórum Nerd, então dei uma olhada no site. Que é o Are You There, God? It's Me, Margaret. Que foi também uma das grandes surpresas do ano. É um filme da diretora de... Ela fez aquele filme com a Hailee Steinfeld, que é o 16 anos, uma coisa assim. É uma diretora que... O que é esse filme da Margaret? Basicamente segue essa menina de 12, 13 anos, a Margaret, que ela é filha da Rachel McAdams, né, e do Benny Safdie, que a galera viu no Oppenheimer esse ano. É um ator e diretor que eu gosto muito. E o que acontece? A Rachel McAdams, ela é de uma família cristã, e o Benny, ele, que é o pai dela, é de uma família judaica. Então, eles acabam mudando pra uma nova cidade, uma outra área lá dos Estados Unidos. Ela tinha muita amizade com a avó por parte do pai, que é vivida pela Kathy Bates, uma excelente atriz também. E ela não quer mudar, porque ela vai perder todos os amigos, e aí tem tudo isso que ela tem que reconstruir a vida dela, fazer novas amizades e tudo mais. E ela vai conseguindo, né? O filme é um filme bem good vibes, é um filme bem sessão da tarde. E tudo isso começa a mudar quando ela começa a ter a pensar mais na religião dela. Se ela quer ser cristã, se ela quer ser mais da parte judaica, da família dela. Né? Os pais não lidam com isso, né? Eles falam que ela tem que decidir o que ela quer ser. Até que ela começa a se interessar por buscar uma religião pra ela. Ela toda hora tá falando com Deus, rezando pra Deus. Até que ela descobre que os avós, por parte materna, que ela nunca conheceu, que os pais brigaram com eles porque eles não davam... Eles não queriam que a filha se casasse com um homem judeu, né? Eles achavam que ela ia pro inferno por causa disso e tudo mais. E o filme é sobre isso, é um filme muito, muito good vibes. A menina principal, ela é excelente. Ela é a menina que faz a filha do Scott Lang no filme do Homem-Formiga, quando ela era menininha, criancinha. Sim, aqui atua bem, né? Sim, sim, ela atua bem. Ela manda muito bem. Ela segura o filme nas costas com o carisma dela e o talento pra atuação. E, assim, é um filme que ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito emotivo. Eu acho que ele toca em temas em momentos que todo mundo já passou, não importa se você é menina, menino,
Enfim, você já passou pelo que a Margaret passou nesse filme, principalmente com esse lance envolvendo a religião. O filme, ele tem uma trilha sonora excelente, que eu fiquei muito chocado, que é feita pelo Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer fazendo esse tipo de filme é bem surpreendente. E Hans Zimmer, é brincadeira, Hans Zimmer já fez filme de Bob Esponja. Mas Bob Esponja é um nível muito alto, né, Parzi? De cinema. Daí você também tá... Até um certo ponto. Não, infelizmente. O segundo dá uma caída, mas o segundo ele explora a real identidade dos golfinhos, que é uma coisa que eu aprecio muito. Mas também o Hans Zimmer também já fez um excelente Madagascar 2. Ele fez o espetacular Homem-Aranha 2, né? E o Fênix Negra. Então, ele tem que pagar, ele tem que pagar o dinheiro dele. Ele tem uns boletos, né? Mas aqui ele faz uma trilha muito diferente do que ele faz. E muito doce. É um filme que me surpreendeu muito. Existe um certo buzz pra esse filme pra ir pras premiações. Eu espero, porque eu gostei muito. Me deu até vontade de ver os outros trabalhos da diretora. Principalmente esse filme com a Hailee Steinfeld. Então foi uma grande surpresa do ano, porque eu realmente não dava nada. E acabou sendo um filme muito gostosinho e que eu vou levar pro resto da minha vida. Antes de finalizar o episódio, eu queria só perguntar pro Arthur e pro Parzi pra eles darem o top 5 filmes deles do ano. Pode, até agora. Pode falar qualquer um. Pode falar até os que a gente já fez podcast. Então, começando com o Arthur. Acho que eu vou botar Dungeons and Dragons, Barbie, Tyrone, Aranha Verso e Oppenheimer. Vai lá, Parzi. Tá bom, meu top 5 é Homem-Aranha através do Aranha Verso, Oppenheimer, Guardiões da Galáxia Volume 3, Barbie e John Wick 4. Caraca, o John Wick 4 na frente do Guardiões da Galáxia aí me surpreendeu. Não, eu falei Aranha Verso tá em primeiro. Eu falei do primeiro até o 5. Ah, você falou... tá. Então faz mais sentido. O meu, em quinto lugar, Homem-Aranha através do Aranha Verso. Quarto lugar, Asteroid City. Terceiro lugar, Guardiões da Galáxia Volume 3. Segundo, Oppenheimer. E o primeiro, o Margaret. Então foram... Fica difícil, né, Charlie? Porque é muito filme bom, né? É muito filme bom. A gente já gravou podcast de vários deles. Principalmente do Barbie e Oppenheimer. Acho que foi o último que saiu, se não me engano. Não, o último foi o Invasão Secreta. Então ouçam, que a gente falou um dos podcasts mais legais que a gente fez, falando do Barbie e de Oppenheimer. Eu agradecer o Parzi e o Arthur por terem gravado aqui comigo. A gente provavelmente vai fazer no final do ano, talvez com mais pessoas da equipe, um podcast certinho sobre outros filmes do ano. O lançamento que a gente mais gostou. Até porque tem muitos filmes pra lançar esse ano. Tem o novo filme do David Fincher, do Scorsese, tem Duna, né, que aparentemente o Duna 2 vai sair esse ano. Então ainda tem... Tem Besouro Azul, que vai ser nosso próximo podcast. Que Besouro Azul não vai entrar no melhor do ano, mas vai ter o podcast. Não, eu achei que tá falando de próximos lançamentos. Não mas Tartarugas Ninja, Mutant Mayhem, tem mais o que? Não, a gente vai fazer, eu tô falando que vai fazer uma segunda parte no final do ano, falando de mais filmes. Mas sim, a gente vai ter podcast desses filmes que são bem aguardados, Tartarugas Ninja, tem outros que a gente vai fazer podcast solo, tipo o Besouro Azul, o Duna, o The Marvels, né, também que vai lá no final do ano. Não conte comigo pra participar de The Marvels. Nem fale de The Marvels, não, o senhor vai participar sim, que não é essa da DC que você vai fazer, não. Então, agradecer o Parzi e o Arthur por terem participado aqui comigo. Gostaria de mandar o Bruce e o Sam se fuderem. Esses arrombados iam gravar com a gente, mas mais uma vez furaram. Obrigado, Sam e Bruce, por mais uma vez furarem com a gente. E você que ouviu até aqui agora, muito obrigado. Dá os recadinhos sempre. Ouçam o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Curtam, compartilhem, deem 5 estrelas, se inscrevam no canal. A gente tem produzido conteúdo muito legal. Acesse o Fórum Nerd, forumnerd.com, com conteúdos com listas, críticas, notícias diárias. A gente tá se esforçando para
sempre deixar conteúdo lá também. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é Fórum Nerd, no Instagram, no TikTok e @nerd_fórum no Twitter. A gente também tem postado vários conteúdos legais exclusivos lá também. Se inscrevam no canal e sigam também, né, as nossas redes sociais pessoais que estão aqui na descrição. Né, tá, todas as informações estão aqui embaixo certinhas. Muito obrigado, Parse, muito obrigado, Arthur. E você que escutou aqui até agora. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Vejam o Asteroid Até a City. próxima. Tchau.